O seu filho tem fracassofobia? Esta é uma pergunta para você. O que é pior, o medo do fracasso ou o próprio fracasso? Na verdade, é o nosso medo de fracassar e os sentimentos negativos sobre o fracasso que nos assusta muito mais do que o próprio ato em si. Algumas pessoas têm tanto medo de fracassar que desenvolvem uma fobia, a fracassofobia. Isso acaba se tornando uma profecia em si mesma. Esse tipo de medo é predominante em nossa sociedade porque cultivamos a ideia do sucesso. É especialmente perigoso porque pode nos isolar e paralisar. No momento em que começamos qualquer projeto, estamos arriscados a fracassar e uma forma de evitar que isso aconteça é não fazer nada. Podemos acabar nos retraindo e relutar em nossas aventuras. E se as circunstâncias nos forçarem a agir ou competir, nosso medo pode provocar uma variedade de reações psicológicas e físicas, até nos levar ao estresse. Tudo começa no pensamento. Se você se preocupar com o julgamento dos outros, certamente fracassará. A resposta disso tudo está dentro da sua mente. Pensamentos geram sentimentos. Então, se os seus sentimentos são de fracasso, você precisa mudar os seus pensamentos. A maioria das pessoas que precisa lidar com um forte sentimento de fracasso, provavelmente ainda está tentando encontrar um padrão de comportamento estabelecido na infância, pelos pais talvez, ou até mesmo por elas. Podemos ainda estar tentando ganhar a aprovação de alguém cuja opinião seja importante para nós e achar que não conseguimos, por mais que tentemos. Da mesma forma, o tamanho do medo do fracasso que os nossos filhos sentem será determinado em grande parte por nossas expectativas e reações às tentativas deles de obter sucesso. Se os nossos filhos experimentarem fracassos constantes na escola, no trabalho, em fazer amigos, podem começar a sentir como se fossem um fracasso. Eles perdem a autoestima e começam a achar que não são muito bons. A partir daí, virão os sentimentos de culpa e são sentimentos destrutivos. Mas nós podemos intervir. O papel dos pais é ajudar os filhos a verem a si próprios como criaturas belas de Deus, mesmo que fracassem. Aqui vão algumas estratégias que poderão ajudá-los. Número 1. Avalie as aptidões e atitudes de seu filho e as áreas nas quais ele precisa se desenvolver. Depois, sutilmente, guie-o para atividades nas quais provavelmente obterá sucesso. Dessa maneira, fracassos desnecessários poderão ser evitados. 2. Quando seu filho fracassar, ajude-o a ver o que fez de certo, apesar do fracasso. Ajude a criança a analisar os erros que cometeu e calcular o que poderia ser feito. Enfatize, em primeiro lugar, o valor do esforço que ela empregou. Com tato e uma boa instrução, você pode preparar o seu filho para que obtenha sucesso no futuro. 3. Ajude o seu filho quando ele fracassar aceitando o próprio fracasso, tanto o seu quanto o dele. 4. Não enfatize os fracassos da criança nem os use como arma quando você estiver zangado. Minimize os fracassos dela e chame a atenção para os sucessos. 5. Esteja atento aos sinais de que seu filho está se sentindo um fracasso. Lembre-se de que se fracassamos em algo, não significa que somos um fracasso. Mostre que você o respeita pelo que ele é e não pelo que ele faz de bom. 6. Ensine o seu filho que fracassar é normal e que todo mundo passa por isso um dia. Exatamente como você, ele precisa ter coragem para ser imperfeito. 7. Evite demonstrar desagrado, retraindo-se, mostrando-se desgostoso através de expressões faciais ou apelidos, ficando em silêncio ou dando mais atenção aos outros filhos. São ótimas maneiras de destruir o autorrespeito e a autoestima da criança. 8. Lembre-se que uma criança mais velha não é necessariamente menos possível de erro do que a mais nova. Na fase da adolescência, é uma prova de incapacidade de lidar com o fracasso. Mostre uma atitude positiva sempre. Bem, uma criança que apresenta um padrão crônico de fracasso
provavelmente está tentando fracassar. A pessoa se sente tão desestimulada que perde a esperança de algum dia se sentir importante ou apreciada. Quando desiste de chamar a atenção, a criança demonstra que perdeu a esperança de ser importante o suficiente para conseguir magoar os seus pais. Está simplesmente tentando provar sua incapacidade para poder ser deixada em paz. Obviamente, essa criança está emocionalmente desabilitada e as medidas disciplinares tradicionais servirão apenas para piorar o seu comportamento. Ela precisará de muito encorajamento e também de ajuda de um profissional. Mais uma coisa: como você se sente quando fracassa em ajudar o seu filho a lidar com o fracasso? Não vá adquirir uma fracassofobia. Lembre-se do que foi dito e busque a ajuda de Deus para alcançar o sucesso.